Bleach está retornando depois de 10 anos de hiato, mas não é por isso que a sua memória sobre Bleach precisa voltar também. Então vem comigo que a gente vai fazer um resumo completo com todos os acontecimentos principais de todo o anime de Bleach. Tudo começa na cidade de Karakura. Acompanhamos Kurosaki Ichigo, um jovem de 15 anos que é completamente normal, tirando o fato de que enxerga espíritos. Ele associa isso ao fato de ter crescido com sua família junto a uma clínica médica e com isso teve bastante contato com a morte, então ele acredita que vê espíritos por essa razão. 人様の命を預かったり預からなかったり、そのせいかどうかは知らないが、とにかく物心ついた頃には Mas as coisas acabam mudando um pouco quando conhecemos a realidade daquele mundo. Existem dois planos, basicamente. 3 planos, na verdade. 2 planos espirituais, um habitado por Shinigamis, outro habitado por Hollows e outro, o terceiro plano, seria o plano material, o plano físico. E somos então introduzidos a Kuchiki Rukia. A Rukia nos traz a explicação desse mundo. Ela conta que os Shinigamis existem para exorcizar os espíritos humanos que ficaram penando pelo nosso mundo, para que eles não se tornem Hollows, almas corrompidas, destruídas por algum tipo de sentimento negativo, e se tornam monstros basicamente que trazem a destruição. Então Shinigamis e Hollows são inimigos naturais e o plano humano está no meio disso. Acontece que a família do Ichigo é atacada por um grande Hollow bem poderoso e forte. A Rukia, que está ali para impedir esses acontecimentos, não consegue evitar e por isso precisa transferir os seus poderes temporariamente para o Ichigo, que se torna então um substituto de Shinigami. O problema é que ela transferiu temporariamente esses poderes, mas não está conseguindo pegar de volta. Ela perdeu seus poderes ali e não sabe exatamente o porquê. E nessa jornada somos introduzidos aos outros personagens do grupo principal. Inicialmente, Inoue Orihime, que é amiga de escola do Ichigo, que tem um passado ali um pouco triste com a família e teve recentemente acontecimentos envolvendo seu irmão e mostram que ela tem uma ligação com o mundo espiritual também. E então temos Sado Yasutora, também conhecido como Shed. Muito antes de Shed ser um termo que vocês usam aí pela internet. Shed basicamente é um sujeito grande, forte, quieto, silencioso, que usa sua força a vida inteira para proteger as pessoas. Tem uma ligação latina com o seu avô e também ligações com o mundo espiritual. E também o Kon. O Kon basicamente é uma pílula colocada no corpo do Ichigo para que o corpo espiritual dele seja projetado para fora e o seu corpo humano ainda tenha alguém ali, né, dirigindo, pilotando esse corpo para que ele não se machuque, para que ele fique bem. Essa pílula foi desenvolvida pelo Urahara, que é um Shinigami que tá ali no mundo real ajudando a Rukia, aquele tipo de gente que tem algum passado relacionado aí que a gente vai descobrir lá pra frente. E pra finalizar o grupo principal temos Ishida. Ishida é um Quincy, que é uma raça que existiu há muito tempo, que basicamente desenvolveu poderes mágicos pra lutar e eliminar os Hollows. Eles odeiam também os Shinigamis, mas eles vão desenvolver aqui uma relação um pouco mais amistosa. Ishida Uru, Quincy. Acontece que a Soul Society, que é o mundo espiritual governado pelos Shinigamis, descobre a transferência de poder que a Rukia fez e manda caçá-la. Afinal de contas, isso era ilegal, proibido. Ela não poderia ter feito tal tipo de coisa. Ela é capturada por Abarai Renji, que é um amigo de infância que cresceu junto com ela, e também por Byakuya, que é basicamente seu irmão. Na verdade, ele é ex-marido da irmã da Rukia, mas, né, eles têm uma relação ali de irmão mais velho e irmã mais nova.
Nesse pequeno conflito, tentando impedir que a Rukia fosse levada de volta à Soul Society, Ichigo acaba se machucando muito, teoricamente ali perdendo os poderes que ele conseguiu da Rukia e estaria abandonado para a morte. Mas Urahara acaba ajudando ele. Ajuda, coloca ele num tipo de treinamento para despertar os seus próprios poderes de Shinigami. E depois de um certo teste ali meio preocupante, Ichigo acaba se transformando em um pedaço Hollow, porém Shinigami. E isso aqui fica apenas suspenso, já que ele consegue vencer essa batalha e se torna, né, um Shinigami ali com sua própria espada, ao invés da espada dos outros. Omedeto-san! Kichiri Shinigami ni modoreta janai desu ka! Omigoto! Lesson 2 clear! Então esse grupinho de estudantes aqui se juntam e vão pra Soul Society para lutar contra todo o Gotei 13, que é a organização por trás dos Shinigamis, e tentar impedir a execução da Rukia, que aconteceria em breve. Afinal de contas, ela foi direto decretada a pena de morte. Isso é até suspeito ali no começo, porque não foi uma infração tão grave assim que ela fez. E chegando na Soul Society, a gente entende exatamente a dinâmica das almas, como funcionam, como que elas são mandadas pra lá, quais têm poderes espirituais, quais não têm, e eles fazem alguns aliados pra conseguir se infiltrar em Gotei 13, e depois começam muitas e muitas e muitas batalhas entre os personagens. Numa dessas batalhas, Ishida acaba comprometendo os próprios poderes por usar o limite ali que ele poderia, então, né, mais pra frente ele vai ficar sem poderes, ou quase sem poderes. Ichigo enfrenta o Capitão Zaraki Kenpachi, que é extremamente forte e interessante, é um dos personagens mais queridos de toda a obra, e acaba saindo vitorioso, por mais que o Kenpachi fosse extremamente forte. Mas uma coisa aconteceu nesse percurso aqui que deixou as pessoas preocupadas, que foi a morte de um dos capitães. Aizen Sousuke foi pego, pendurado, preso num prédio, com sangue escorrendo, uma cena assim tenebrosa. Ele foi assassinado por quem? Ninguém sabe, e suspeitam, é claro, dos invasores, mas os invasores não tiveram nada a ver com aquilo ali. Então temos mais brigas, treinamentos, mais aliados que vão aparecendo pela história, como a própria Yoruichi, que treina o Ichigo para despertar uma etapa acima no seu poder. Despertar o poder da Bankai. Bankai é essa que o Ichigo utiliza na luta contra o próprio Byakuya. Bankai! Por mais que ele fosse irmão da Rukia, ele estava apoiando a execução dela, afinal de contas é uma família bastante tradicional que segue exatamente as diretrizes de Gotei 13. Mas, embora Byakuya estivesse apoiando, vale dizer aqui que outros capitães e outros personagens ali tanto mudaram de lado nesse percurso, quanto nunca apoiaram essa execução e estão contra o próprio comandante geral. Durante a luta contra o Byakuya, Ichigo está prestes a perder e temos uma das lutas mais interessantes, dos momentos mais épicos do anime inteiro, que é o primeiro despertar do Hollow. Por conta dos poderes de Hollow, Ichigo acaba levando a melhor na luta e Byakuya desiste ali, deixa o rapaz seguir o seu objetivo para impedir a morte da sua própria irmã. Nanimono da? Namae nanka. Nisso, a Rukia já tinha sido resgatada lá do Passarão de Fogo, que ia matar ela e tudo mais. E temos uma questão, um grande plot twist. Aizen, na verdade, está vivo. Ele se revela muito mais bonito do que sempre e ele mostra ali pra todo mundo que estava enganando a sociedade inteira durante muito tempo, porque, né, eles são imortais aqui, essas almas, pelo menos de idade, ou pelo menos duram muito tempo, e ele está há algumas centenas, cento e poucos anos ali, fingindo ser o que não é. Ele conta que ele tinha um plano basicamente que era superar o poder entre os Shinigamis e os próprios Hollows. O que ele queria fazer então? Juntar e quebrar
essa barreira que existia entre eles. E com isso, ele precisaria de uma criação do próprio Urahara, que a gente viu anteriormente, uma pedra chamada Hogyoku, que Urahara escondeu dentro da Rukia. Então toda essa tramóia para a execução dela, para ela ser capturada de volta, ela perdendo poderes, tudo isso estava relacionado diretamente ao plano de Aizen. Ele pega essa pedra, se junta com mais alguns aliados, que são o Tousen e o Gin, e caminha diretamente pro Eco Mundo. Ele já era um aliado dos Hollows. A vida continua, eles voltaram aos seus postos originais e estão ali combatendo os pequenos Hollows do dia a dia. Até que um certo personagem aparece, Hirako Shinji. Ele é bastante suspeito e traz um clima meio sinistro pras paradas. Esses episódios aqui são muito legais. Durante uma noite, ele encontra o Ichigo pra conversar com ele e revela que tem uma máscara de Hollow, além de uma Zanpakuto. Ao mesmo tempo, Ishida está correndo na cidade lutando contra um outro Hollow, sem utilizar seus poderes Quincy, que estão ali praticamente no fim, e um outro Quincy aparece para ajudá-lo, e é o pai de Ishida, que sempre disse que não queria nenhuma relação com essa galera. Enquanto Ichigo está conversando com Hirako, Kon está na cidade com o corpo do Ichigo e está sendo perseguido por um Hollow extremamente forte e grande, Grand Fisher, que é um Hollow que agora está muito mais turbinado do que antes, mas já apareceu no comecinho de Bleach. E para proteger o Kon surge uma outra figura completamente inesperada. O pai do Ichigo, Kurosaki Isshin, também é um Shinigami, que agora recuperou seus poderes de alguma forma e revela pra gente a verdade. E na verdade é por isso que o Ichigo sempre enxergou espíritos, toda aquela coisa, porque na verdade ele é um filho do Shinigami desde sempre, né? E as coisas vão mais pra baixo aqui do que parece. É explicado pra gente que existem dois grupos. Os grupos dos Vizards, que basicamente são Shinigamis que ganharam máscaras, ganhando assim poderes de Hollows também, e os Arrancars, que são Hollows que arrancaram as suas máscaras, né? É um termo em espanhol, muitas coisas desse arco aqui são em espanhóis, inclusive a trilha sonora que é maravilhosa, mas enfim, essas são as divisões entre quebrar essa barreira de poder entre Shinigamis e Hollows. E o Shinji diz o tempo inteiro que o Ichigo tem que vir pro lado deles, tem que vir junto com os Vizards pra treinar, pra entender, pra saber exatamente o que tá acontecendo, porque os Shinigamis não são assim tão confiáveis. Acontece o evento, chegam duas criaturas extremamente fortes na cidade, dois Arrancars, que estão ali em busca do Ichigo, acabam enfrentando ele, que não consegue usar todo o seu poder porque tá com medo ali do Hollow assumir o seu corpo, e é salvo pelo Urahara e pela Yoruichi. Essas duas pessoas, que são Urukioha e Yami, vão embora e as coisas seguem ali um pouco mais complicadas, porque o Ichigo agora não tem poder suficiente pra conseguir lutar, pra conseguir proteger nem a si mesmo, nem aos seus amigos. Nos é explicado também a classificação de poder dos Hollows. Dentro do grupo chamado menos grande, existem os Gillian, que são mais simples, mais básicos, os Adjukas e os Vasto Lord, que são os mais fortes de todos. Eu gosto muito de uma cena aqui que o Hitsugaya pega e fala: meu irmão, é o seguinte, se o Aizen tiver no Eco Mundo com pelo menos 10 Vasto Lords, vai ser o fim do mundo. E então o Aizen aparece com 20 deles. E então temos mais uma invasão Arrancar no mundo real. Eles lutam com vários personagens ali e aparece então Grim Joe, que luta contra o Ichigo, vence a luta, mas acaba indo embora também. Nisso o Ichigo tá decidido ali que ele não tem poder mesmo pra conseguir lutar contra ninguém, então vai atrás dos Vizards pra ajudarem ele nesse processo pra conseguir mais poder. Afinal de contas, ele tá meio perdido. Os Arrancars atacam mais uma vez e Urukioha acaba fazendo contato com a Inoue, dizendo que ela precisa ir pro lado deles, ameaça todos os seus amigos e ela se sente numa situação ali meio complicada, por isso decide ir. Mas inicialmente se despede do Ichigo numa cena ali que é bastante triste e revela os seus sentimentos também. Arigatou.
Ichigo, sabendo do sumiço da amiga, decide entrar em contato com a Soul Society, que diz que não vai fazer nada pra ajudá-los. Afinal de contas, se ela foi por livre e espontânea vontade, isso foi uma traição e não um sequestro. Ichigo não fica nem um pouco feliz com essa reação, com essa falta de ajuda do mundo espiritual que ele ajudou todo esse tempo, e então decide ir sozinho. Nisso, Ishida já está mais forte por estar treinando com o seu pai, e Sado estava treinando também para poder, ficar mais poderoso. Os três se reúnem e partem para o Eco Mundo em busca da Inoue. Depois de algum tempo dentro do Eco Mundo, eles conhecem Anel e também chega Rukia e Renji. Dali, dentro de uma certa brecha que eles aproveitaram das regras da Soul Society, foram lá para ajudar a amiga. Temos várias e várias lutas que não são tão importantes assim, mas quero destacar aqui um momento, que é a liberação do novo poder do Sado, que é extremamente legal, porque ele libera o braço derecha del gigante e o braço esquerda del diablo. De outras lutas mais importantes, temos outra luta do Ichigo contra o Grimmjow. Dessa vez, o Ichigo acaba vencendo pela influência emocional da Inoue, que estava ali, que depositou esperanças na vitória dele, e ele vence o seu inimigo. Depois, o Ichigo luta contra o Noitora, a Nel acaba se envolvendo nisso e revelando que ela já foi uma espada, e então, quando eles estavam perdendo tudo, chega Zaraki Kinpachi, que ajuda ele naquela luta, e outros capitães também chegam pra ajudar em outras lutas. Dessa vez, o velho que tinha mandado dizendo que não ia ajudar, ele tava mentindo, só que ele queria o tempo dele. É um velho desgraçado ali, é um certo problema esse velho aí tá... Agora, acontece coisas com ele no próximo arco, mas... Ichigo segue seu caminho para salvar a Inoue e precisa enfrentar diretamente agora o Ukiyoha, que é extremamente mais forte do que ele desde sempre ali, e ainda libera mais algumas transformações. Por mais que o Ichigo estivesse usando todos os seus poderes de Shinigami, todos os seus poderes de Hollow, aquilo não foi o suficiente, e então ele morre. Mas em seus últimos suspiros de vida, nos seus últimos batimentos, depois de ter mesmo seu peito explodido, a sua vontade e a determinação acabam falando mais alto. Então seus poderes de Hollow são despertados inteiramente. E ele ganha a forma que nós chamamos, ou que é conhecida pelo menos, como o Ichigo Vasto Lord. Um demônio, uma besta, um Hollow completamente desequilibrado e pronto para destruir tudo que havia na sua frente. Mas, pelo menos, tinha poder suficiente para enfrentar o Ukiyoha. E nos dá uma das lutas mais interessantes do anime todo. A minha luta favorita, muito provavelmente, que traz ali um nível de poder completamente diferente. E é sinistra porque o Ichigo tá ali sem consciência, só o Hollow dominando tudo, é simplesmente maravilhoso. Ichigo caminha para o mundo real. Afinal de contas, ele era uma das únicas pessoas que poderia enfrentar o Aizen, já que uma das grandes mentiras do Aizen era quanto ao seu próprio poder. Ele disse que o poder da espada dele era uma coisa, quando era outra. Basicamente, a espada dele cria ilusões, e se você já viu a espada dele uma vez, você está preso nessa ilusão. E bom, de todos os personagens fortes que existem no mundo, Ichigo era o único que nunca havia visto aquela espada sendo ativada. Aizen, 場所を移そうぜ。ここでは俺は戦いたくねえ。 E vamos rapidamente para um flashback 110 anos no passado, entender exatamente o que aconteceu. Temos Urahara, que acabava de ser promovido para a segunda divisão, sendo ali o capitão da segunda divisão e montando então um time de ciência e pesquisa, já que era uma área que ele era bastante interessado. Porém, tanto ele quanto outras pessoas ali acabaram sendo vítimas de um certo golpe, de um certo plano do Aizen, desde sempre, mais de 100 anos atrás. Aizen estava fazendo suas experiências para quebrar a barreira entre humanos e Hollows, e nisso acabou envolvendo alguns capitães da Soul Society e outras pessoas extremamente fortes e importantes ali, que são basicamente os Vizards que a gente vê.
Urahara acaba aparecendo naquele lugar e tenta salvar os Shinigamis que estão sendo transformados em Hollows, utilizando então o Hogyoku, que é aquela pedra que ele estava desenvolvendo para outras funções, e, bem, acaba sendo armado para ele mais uma vez. Ele é capturado, julgado, as pessoas estão ali falando que ele estava fazendo aquele tipo de experimento, que ele estava quebrando todas as barreiras da ética, então ele seria sentenciado a muitas coisas, e todos aqueles que estão em processo de transformação Hollow seriam sentenciados à morte. Por isso, Yoruichi aparece, salva todo mundo ali, sai correndo e eles se exilam. E é por isso que Urahara não tem contato com a Soul Society, por isso que ele anda escondido, e Yoruichi também e tudo mais. Agora a gente conectou com o começo da história. E a porradaria já estava rolando há muito tempo, entre capitães da Soul Society contra os espadas, o grupo principal do Aizen, e várias outras porradas, e todas que você pode imaginar estão acontecendo nesse momento. Personagens se juntando para fazer combo, personagens que estão perdendo, os Vizards entrando na luta, é coisa linda mesmo assim. Mas em seu conflito principal, Ichigo ia atacar o Aizen e acaba sendo parado pelo Gin. O Gin fica lutando com o Ichigo e quebrando ele psicologicamente. Porque o Ichigo agora está começando a fraquejar em seus ideais e o Gin consegue explorar bastante isso. Porque afinal de contas temos mais uma constante aqui, que é falta poder pro Ichigo. Ele é mais fraco do que o Gin, que é extremamente mais fraco do que o Aizen, então não há muito o que eles possam fazer. Aizen está em um processo de evolução, já que ele colocou o Hogyoku dentro dele e está ali se transformando numa borboleta pouco a pouco. Ele acaba vencendo facilmente Urahara, Yoruichi, o pai do Ichigo que chegou por ali e tudo mais, então caminha para o seu real objetivo. Ele quer chegar na cidade de Karakura para utilizar todo o poder espiritual de lá e criar uma chave, a chave real que ele usaria na Soul Society para ter acesso ao rei da Soul Society, e, enfim, muitas outras coisas que a gente vai descobrir só pro arco seguinte. Ichigo desiste, tá triste, afinal de contas ele não consegue fazer nada, o pessoal já fugiu, mas ele é revitalizado moralmente pelo seu pai. O pai comenta ali sobre as coisas que ele não pode desistir, então ele tem um pouco mais de motivação. Eles vão caminhando para atravessar para Soul Society e no meio disso existe um processo ali, um caminho que eles podem aproveitar para fazer um treinamento, já que ali dentro o tempo se passa muito mais devagar do que no tempo de fora. Ichigo teria 3 meses para dominar uma nova técnica, uma técnica que com certeza poderia vencer o Aizen. Estamos falando do último Getsuga Tensho. Do lado de fora, quando Aizen está prestes a se transformar mais uma vez, Gin revela ser um traidor. Ele estava ali o tempo inteiro com o objetivo de destruir os planos do Aizen, mas não dá certo. Afinal de contas, o Aizen é muito forte. Temos uma cena triste da relação ali do Gin com a própria amada que ele teve a vida inteira. E é isso, Ginzinho ficou para trás nesse momento. Mas enquanto isso acontecia, Ichigo saiu do seu treinamento de 3 meses, mais alto, cabeludo, com uma transformação diferente para sua roupa e extremamente sério. E é uma das coisas mais da hora de Bleach inteiro. Ichigo, puto, sério, sem querer trocar ideia, enquanto o Aizen tá ali bastante falastrão, já que ele é bastante imponente, já que ele é forte, já que ele é poderoso, tentando exibir os seus poderes, enquanto o Ichigo simplesmente empurra a cara dele e leva ele pra porrada. Eles caem num descampado e começam a trocar golpes de espada que estão destruindo as montanhas atrás. O Aizen, impressionado com o próprio poder, ele nem imaginava que ele mesmo poderia estar nesse nível, mas as coisas começam a ficar diferentes. Aizen usa um Hadou extremamente forte para prender o Ichigo dentro de um caixão preto que distorce espaço, tempo, gravidade, e o Ichigo destrói aquilo simplesmente passando o braço. Não é um processo difícil, não é um processo trabalhoso, é simplesmente fácil pro nível de poder que o Ichigo está. E o Aizen fica em choque depois que descobre que aquelas montanhas, toda a destruição que foi gerada ali, foi pelo poder do Ichigo e não do dele. Então começa mais uma etapa de transformação, Aizen se torna um monstro ainda mais poderoso e Ichigo precisa usar o último Getsuga Tensho.
Ichigo se transforma num ser diferente, cabelos longos pretos, uma veste completamente distinta e usa então o seu último Getsuga Tensho. Por quê? Porque isso traria os fins dos poderes dele. Aizen fica bastante enfraquecido com esse golpe, mas ainda não perde a luta, enquanto Urahara chega ali pra selá-lo, já que agora ele tá bastante mais fraco. E o Ichigo encerra a luta, bom, perdendo gradualmente seus poderes, já que aquele era um golpe supremo final, que ele usaria tudo o que ele tem. Passa-se 1 ano e meio, Ichigo está agora com 17 anos e ainda sem poderes. Seus amigos na escola estão lidando com os Hollows e com os problemas espirituais daquela cidade e ele segue sendo um adolescente comum. Mas as coisas começam a se complicar quando de repente atacam o Ishida e ele fica prestes a morrer. Nisso tem uma figura que aparece e está ali tentando contato com o Ichigo o tempo inteiro, que é o Ginjo. Ginjo se apresenta como um cidadão ali que representa uma organização chamada Execution, que vai trazer um novo tipo de poder para dentro da obra. E além disso, ele faz o Ichigo questionar a lealdade dos seus amigos e até mesmo dos seus próprios parentes. Isso deixa o Ichigo um pouco mais distante, sem entender muito bem qual é daquele cara, mas quando outros acontecimentos tristes vão acontecendo, Ichigo entende que ele precisa mais uma vez ter poder. Então ele vai para Execution e se junta aos Fullbringers. Fullbringers nada mais são do que pessoas que conseguem utilizar energias espirituais que estão imbuídas em objetos que foram importantes para eles em algum momento. Então temos aqui mais um tipo de roupa, mais um tipo de transformação que o Ichigo vai começar a treinar pouco a pouco para recuperar os seus poderes ou para criar novos poderes. Nisso a gente é introduzido a um grupo aqui com algumas pessoas, não são tão relevantes assim, nem tão legais, com exceção do velho. O velho mordomo, ele nem é legal na verdade, mas o nome do poder dele é extremamente legal e vocês vão ver por aí, porque eu vou tatuar esse nome um dia, que é Time Tells No Lies. Gosto muito disso desde sempre, desde que eu vi, foi uma coisa que eu só tô colocando aqui porque Time Tells No Lies é uma frase extremamente impactante. Time Tells No Lies. E qual que é o inimigo desse arco? É o Tsukishima. Tsukishima é uma pessoa que está lutando ali contra a Execution, porque já fez parte, por conta de uma coisa, um monte de historinha ali meio balela, que você nem acredita tanto assim desde sempre, mas o Tsukishima tem um poder muito perigoso, que ele consegue introduzir-se dentro da memória dos outros. Então ele começa a atacar os amigos do Ichigo e as pessoas não estão entendendo como o Ichigo está se comportando. Porque afinal de contas, ele está querendo lutar contra o Tsukishima, nosso amigo que esteve junto conosco sempre, em todos os momentos importantes. Ichigo desenvolve mais poderes de Fullbringer, luta vai, luta vem, eles lutam contra o Tsukishima, o Ginjo participa de um monte de coisa. O Ichigo já tá questionando todo mundo, afinal de contas, o Tsukishima pode ter entrado na memória de todas as pessoas, todos os amigos, seus familiares, então ele está mais uma vez abandonado naquele sentimento, até que aparece o Ishida. O Ishida fica muito puto com o Ichigo, afinal de contas ele está do lado do homem que o atacou, mas o Ishida não teve a sua memória alterada, o Ichigo tá do lado do Ginjo, que é na verdade um traidor. Ginjo ataca o Ichigo e rouba os seus poderes de Fullbringer, deixando ali muito claro qual era a sua intenção desde sempre, que era basicamente fazer com que ele ficasse mais forte para coletar um poder ainda mais potente. Ichigo agora está completamente abandonado, a memória das pessoas está alterada, ele não tem poderes, não tem mais nada, enquanto ele vê sua família e uma espada atravessa o seu peito. Ele pensa que é uma espada de traição, que ele vai morrer naquele momento, mas é uma espada segurada por alguém que agora ele começa a enxergar. A Rukia está empunhando essa espada. E é uma espada que está imbuída de bastante poder, muito Areiatsu, poder espiritual de várias pessoas, para que o Ichigo conseguisse recuperar os seus poderes. Então durante todo esse tempo de ato aqui, o pessoal estava de fora, estavam tentando, se preocupando com que o Ichigo pudesse retornar à luta algum dia.
E com esses novos poderes retornados de Shinigami, Ichigo ganha novas formas. Afinal de contas, ele tem dentro de si ainda um resquício de poder Fullbringer, e isso se funde aos seus poderes de Shinigami, então sua espada é alterada e seus poderes potencializados. Ele usa um dos Getsuga Tenshous, pra mim são os mais maravilhosos da história inteira, que é aquele né, estica o bracinho pra frente e depois dá o golpe, corta os céus. É coisa fina, coisa fina. E depois disso, acaba ali a luta, Ichigo acaba vencendo o Ginjo, que era basicamente uma pessoa bastante ressentida por conta do jeito que ele foi tratado pela Soul Society depois de deixar de ser um Shinigami substituto, como ele foi abandonado, como ele foi maltratado, muitas coisas ali que o Ichigo consegue se identificar. Afinal de contas, a gente viu até agora que a Soul Society não é flor que se cheire assim dessa forma. Então ele faz um enterro digno ao seu inimigo, ao seu oponente, e daí encerra-se o anime de Bleach. Jana, Rukia. Pelo menos o anime de Bleach que tivemos até 2012, porque agora começa a saga alemã. A saga que vai trazer os Quincy's das suas origens. Os Quincy's que surgiram desde sempre. Por que eles estão aqui o tempo inteiro? E nos trazer um final ali que é meio duvidoso, que eu acredito que eles vão mudar no anime. Mas vamos ver no que vai dar. Tô bastante ansioso. E esse aqui foi o resumo de Bleach. De tudo que temos até esse momento. これが最後ってわけじゃねえんだから、何度言ったって構わねえだろ。そうだな。